Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com o nosso quadro de Gênesis a Apocalipse. Estamos analisando o livro de Êxodo. No conteúdo passado, nós falamos sobre o desenvolvimento dos filhos de Israel no Egito. Chegaram em número de 70 almas aproximadamente e se estabeleceram em Gósen. 400 anos aproximadamente se passaram e o faraó da época, temendo o desenvolvimento e o crescimento dos filhos de Israel, intensificou-se, portanto, contra eles uma severa perseguição. Nesse conteúdo, nós iremos analisar a perseguição resultante, mas eu gostaria de ler duas referências bíblicas para nós iniciarmos. A primeira referência é uma profecia do próprio Deus a Abraão sobre esta escravidão dos descendentes de Abraão e o resultado dessa escravidão. Por que Deus permitiu? Pois bem, em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Aqui está a profecia, Deus falando com seu servo Abraão. Qual o resultado dessa escravidão? No livro de Êxodo, em estudo, no capítulo 2 e o versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Preste atenção no termo gemidos e clamor diante de Deus. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aqui está, portanto, o resultado da escravidão. Se chegar a Deus com clamor, gemidos por libertação. E por isso Deus ouviu e desceu ali justamente para preparar a liberdade do seu povo. Pois bem, estaremos aqui analisando a perseguição resultante, Êxodo 1, 11 ao 22. Trataremos aqui do decreto de construção de Faraó
e o decreto sanguinário de Faraó. Construção de Faraó e o decreto sanguinário deste rei tirano que desconhecia a Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 1, versículos de 11 ao 14, para reduzir a ameaça da força crescente de Israel, o faraó escraviza os israelitas, forçando-os a construir 2 cidades de estocagem, que foi Pitom e Ramsés. A despeito da perseguição, mesmo nessa situação difícil, o povo de Israel continua crescendo sob maneira, porque Deus abençoava o seu povo. Esse é o primeiro passo do rei Faraó. Ele começa então a tornar amarga a existência de Israel justamente por meio da escravidão cruel, desumana. Se você fazer uma pesquisa na arqueologia bíblica e secular, você pode conferir lá no Egito que tem nos museus das pirâmides, lá tem pinturas nas paredes de servidores de Faraó com chicote na mão, batendo, chicoteando um povo que tem um aspecto de hebreus. Por isso que a história de Israel no Egito é uma realidade. Só que Faraó e os seus conselheiros, embora impondo o povo à servidão, eles esqueceram, ou pelo menos desconheciam, do Deus eterno, todo-poderoso. E que eles, apesar de estarem submetendo o povo à escravidão, não imaginava que estava tratando com o Deus único e verdadeiro. Vamos aqui, então, aos versículos de 11 a 14, que diz o seguinte: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. E como disse, Deus permitiu isto para que eles entrassem numa tarefa de oração, numa campanha de oração, gemidos e clamor diante de Deus. E não será diferente no futuro de Israel, quando eles clamarão a Deus, subjugados pelo Armagedon. E Deus então, ou o seu Messias, aparecerá para libertar seu povo no futuro. Então nós vimos aqui
o decreto de construção de Faraó. Mas nós temos aqui também o decreto sanguinário de Faraó. Êxodo no capítulo 1, versículos 15 ao 22, Faraó dá ordem às parteiras para cometerem um infanticídio sem trégua. Em seu esforço contínuo para reprimir a força de Israel, o faraó ordena às parteiras hebreias que matem os recém-nascidos, os meninos israelitas. Como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu casas. Deus abençoou aquelas mulheres por não obedecer à ordem de Faraó. Versículos 15 ao 21, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puar: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixavam viver os meninos? E responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. E o melhor, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Como que é irônico! Os grandes reis, faraós do passado, se perderam pelo tempo seus nomes, suas histórias nesta época. Mas o nome dessas duas mulheres, milhões de pessoas falam, lembram, relembram através dos séculos, porque Deus honra aquele que lhe honra, aquele que lhe obedece. Os faraós ficaram esquecidos no tempo e nos túmulos das pirâmides, enquanto duas mulheres, talvez hebreias ou egípcias convertidas, têm os seus nomes nos anais sagrados da história bíblica e no sermão de muitos ou quase todos os pregadores. Faraó dá ordem às massas, aos radicais egípcios. Faraó ordena que o seu povo lance os meninos nascidos no rio Nilo. Embora Faraó desejou debilitar os israelitas ao exigir a matança das crianças do sexo masculino, Satanás foi mais sinistro ainda e percebe-se a inimizade da serpente contra a semente da mulher, conforme Gênesis 3 e o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela. Artigo definido, o, que aponta à existência de Jesus Cristo no futuro. Este lhe ferirá a cabeça e você lhes ferirá o calcanhar. Era a estratégia do diabo para bloquear a vinda do Messias, do rei de Israel.
Se eles tivessem conseguido os seus intentos e matado todas as crianças do sexo masculino, nós não teríamos um Davi na história sagrada? E se nós não tivesse um Davi na história sagrada, nós não teríamos também o filho de Davi, Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor de toda a humanidade crédula, que reconhece a sua origem como Salvador, como Messias, como Deus encarnado, o Logos de Deus. Mas, graças ao bom Deus, que o Senhor livrou os seus filhos, embora houve um infanticídio terrível naquela época. Mas Deus, como é poderoso, como Deus é soberano, o El Shaddai, o Senhor Deus, portanto, usou aquele mesmo rio, o rio Nilo, que absolveu muitas crianças. Deus usou aquele mesmo rio para trazer em sua margem o homem que seria o legislador de Israel, o guerreiro de Israel, o guia de Israel, o pastor de Israel, que usaria os poderes divinos para resgatar Israel do Egito. Que maravilha! Moisés. E isto nós veremos nos conteúdos próximos, no capítulo 2 em diante. A Bíblia é a fonte de vida, de mensagem e de graça de Deus para nossas vidas. Na palavra de Deus estão as respostas que precisamos quando as lutas vêm, quando a escravidão espiritual vem, quando a dor bate em nosso corpo, as necessidades batem em nossa porta. É Deus nos convidando para uma campanha acirrada de oração com clamor, com gemido, para que nós possamos ver o grande mover de Deus em nossas vidas. Assim como Deus fez a Israel, que clamou, Deus ouviu, desceu, inspecionou a situação e decidiu levantar a libertação do seu povo. Assim é com você e conosco. Que Deus lhe abençoe. Não deixe de comentar esse análise, de dar o seu joia, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você nos ajuda a estar sempre produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.